Bom, eu tenho uma planilha e eu desejo realizar a impressão dessa planilha. Para isso, eu vou usar o menu Arquivo. Dentro do arquivo, você vai encontrar a opção chamada Imprimir. No Imprimir, a primeira coisa que você vai especificar é a impressora. No meu caso aqui, eu estou utilizando um computador que não tem nenhuma impressora instalada. Mas caso houvesse uma impressora instalada nessa máquina, ela estaria disponível para seleção nessa lista aqui chamada impressora. Como exemplo, eu vou realizar a impressão para um arquivo PDF. Então, caso você deseje também realizar a conversão de uma planilha em um arquivo PDF, você pode usar esse recurso. Então, você vai selecionar aqui o Microsoft Print to PDF. Ok. Aqui, o que você vai realmente imprimir? Se você clicar aqui na flechinha, nas configurações, ele te dá imprimir planilhas ativas, ou seja, é a planilha que eu estou posicionado nesse momento. Eu vou voltar aqui só para você entender melhor. Neste exemplo aqui eu tenho somente uma planilha. Se houvesse outra planilha, eu vou criar uma nova aqui, vou chamar aqui de teste. Vou colocar um texto qualquer também. Eu preciso especificar qual delas que eu realmente irei imprimir. No meu caso, eu vou imprimir essa primeira aqui. Então, arquivo imprimir, novamente. Então, já está correto. Então, vou imprimir a planilha ativa, que é aquela que eu estou posicionado. Então, ok. Se eu tivesse posicionado na segunda planilha, estaria aqui como exemplo o texto teste. Eu posso imprimir todas, no caso toda a pasta de trabalho. Então, se você correr aqui a visualização, ó, eu tenho 4 páginas. Então, ainda continuo exibindo a minha primeira planilha. Ainda continuo exibindo a minha primeira planilha. E agora eu estou lá na segunda. Então, você pode imprimir todas de uma vez só. Ou eu posso imprimir uma seleção. Então, por exemplo, eu desejo imprimir só que somente essa planilha de baixo aqui. Eu vou dar um ESC aqui para fechar. Então eu faço uma seleção do que eu desejo imprimir. Essa parte aqui. Arquivo, imprimir. E especifico aqui somente imprimir tabela selecionada. Então observe que somente a área marcada, né, a outra parte foi para a segunda página, vai ser impressa. No meu caso, então, eu vou imprimir só a planilha ativa, todo o conteúdo da planilha ativa. Ok. Aqui eu posso especificar, por exemplo, aqui no caso deu 3 páginas, como exemplo, né? Eu quero imprimir só a página 2 e a página 3. Então eu posso indicar da 2 até a 3. Então eu posso especificar quais páginas eu desejo imprimir. No meu caso aqui, eu vou imprimir todas, né? Planilhas ativas. Então eu vou imprimir da 1 até a 3. Mas esse valor aqui ele vai ser alterado já já. A forma que isso será impresso, então suponhamos que eu vou imprimir mais de uma cópia. Vou imprimir aqui 3 cópias. Observe então que eu tenho 3 folhas. Então como que isso será impresso? Ele vai imprimir a página 1, a página 2 e a página 3, uma cópia. A página 1, a página 2 e a página 3, 2 cópias. A página 1, a página 2 e a página 3, 3 cópias. Ou eu posso trocar. Se for desagrupado, ele imprime 3 cópias da página 1, depois ele imprime 3 cópias da página 2 e depois 3 cópias da página 3. Então, questão de organização na impressão, você que sabe aí. Vou deixar o agrupado, que é o padrão. Para questão de economia de folha aqui, e para que seja visualmente mais bonito, onde está o retrato aqui, eu vou trocar para paisagem. Observe que mesmo assim, não coube, né, toda a planilha em uma página. No caso aqui eu estou tendo 3 páginas novamente. Vamos corrigir isso já já. Bom, aqui eu tenho o tamanho do papel, que por padrão é o A4, que é 21 por 29,7. E você tem os tamanhos
mais utilizados aqui no Brasil, né? Ofício, o A3, por exemplo, o A4, o A5, que é metade de um A4. No nosso caso aqui, vou utilizar o A4. E aqui eu tenho algumas personalizações de margem. Eu tenho a configuração, a última configuração utilizada. Então ele me dá aqui o espaçamento da superior, da inferior, da esquerda e da direita. Eu tenho a normal, me dá aqui todas as configurações. Eu tenho a larga e tenho a estreita. Normalmente para economizar papel, se utiliza a estreita, que é um pouco bem mais justa, né? Ou, se eu não estiver de acordo com nenhuma dessas configurações, eu posso vir aqui no margens personalizadas e eu posso especificar aqui o tanto que eu desejo utilizar. Vou utilizar meio de cada da esquerda e da direita. Lembrando que cada impressora tem uma margem a ser respeitada. Tem impressoras que o mínimo é meio centímetro, mas você pode especificar, dar uma olhadinha no manual da impressora para saber qual é o mínimo que você precisa utilizar. Na superior eu vou usar 2, superior na inferior, na direita também meio, e para o cabeçário, né, vai ser inserido aqui o cabeçário, como eu estou usando 2, eu vou deixar bem ele, não, 0,8 está legal, então vai pular 0,8 e vai imprimir o cabeçário caso exista. Então, ok. Aqui eu tenho a questão de dimensionamento da planilha. Aqui está sem dimensionamento, ou seja, ele vai ocupar aqui o tanto que couber no papel. Agora, eu posso especificar aqui o ajustar planilha em uma página. Então, eu vou fazer de tudo para que essa planilha caiba em uma única página. Então, vai diminuir bem o tamanho da fonte. E existem outras opções. Aqui eu posso ajustar somente as colunas. Caso eu tenha, por exemplo, 5.000 nomes, logicamente não vai caber todos os 5.000 nomes em uma página. Mas eu posso ajustar somente a coluna e utilizar a quantidade de páginas necessária para as linhas. E eu tenho o contrário, que é ajustar todas as linhas em uma página. Então, se tenho 5.000 linhas, ele vai fazer de tudo para que as 5.000 linhas caiba em uma única página. Agora, eu posso personalizar isso. Então, ajustar lá uma página para a largura de uma folha, né? 1 para 1. Agora, eu posso vir aqui e colocar aqui, por exemplo, 75% do tamanho normal. Então, ok. No caso aqui, ele vai ocupar 2 folhas. Ó. Então vai ficar a seu critério a configuração que você vai utilizar. Vou entrar lá de novo. Você pode trocar aqui, ajustar uma página de largura por uma de altura. Então, ok. Ele volta ao padrão. Ou simplesmente poderia vir aqui e ajustar a planilha para uma página que dá na mesma. Ok. Então aqui está a impressão sem cabeçalho e sem rodapé. Ou seja, somente a impressão. Mas eu desejo que essa planilha fique exatamente ao centro da página. Observe que ele está alinhado, lógico, na horizontal, mas na vertical ela está alinhada acima. Então eu vou clicar aqui no configurar página novamente. No margens você encontra aqui, ó, centralizar na página, horizontalmente e verticalmente. Você tem um exemplo para você entender o que vai acontecer. Então eu quero alinhar alinhamento horizontal também e a vertical. Ok? Então ele foi bem para o meio. Você vai dar um pouco mais de espaço caso você tenha um cabeçalho, por exemplo, ou algo assim. Vou realizar aqui a impressão, que na verdade vai ser um PDF. Eu não vou me preocupar por enquanto com cabeçalho nem rodapé. Vou fazer isso na próxima aula. Vou clicar aqui no imprimir. Como é um PDF, ele vai pedir o nome do arquivo para onde ele será salvo. Então eu vou salvar aqui na área de trabalho. Vou chamar aqui de impressão. Salvar. Então a impressão foi realizada, né? Vou minimizar aqui. O arquivo está aqui. Então observe que eu tenho o meu arquivo PDF com o resultado do que seria uma impressão. Na próxima aula, então, nós vamos adicionar cabeçalhos e rodapés nesta impressão. Até lá!